YT537 Rádio Maravilha FM, operando em 89,1 Belo Horizonte, Minas Gerais. Para começar os seus dias rompendo em fé, a Igreja Mundial do Poder de Deus apresenta, todos os dias, à meia-noite, o poder sobrenatural da fé. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição. Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia. Quero saber mais. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. De segunda a sexta, você acompanha os destaques do futebol, bastidores, resultados e muito mais no Jornal das 7, das 13 e das 19 horas. E também nas Noites da Maravilha. Boletim esportivo, informação, emoção e paixão pelo esporte. Boletim esportivo da Rádio 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Prepare-se para ficar bem informado com um jornal completo, dinâmico e conectado com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal da Noite Maravilha traz os principais destaques do dia com cobertura especial e entradas ao vivo, direto de várias cidades, mostrando os fatos no momento em que eles acontecem. Fique com a gente de segunda a sexta-feira, às 7 da noite. Aqui na 89 Maravilha, onde o som da informação chega junto com o som do céu. Em todo tempo, louve ao Senhor com a 89 Maravilha. Prepare-se para ficar bem informado com um jornal completo, dinâmico e conectado com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal da Noite Maravilha traz os principais destaques do dia com cobertura especial e entradas ao vivo, direto de várias cidades, mostrando os fatos no momento em que eles acontecem. Fique com a gente de segunda a sexta-feira, às 7 da noite. Aqui na 89 Maravilha, onde o som da informação chega junto com o som do céu. Agora, na 89 Maravilha, Versículo da Hora, com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Salmos, capítulo 68, versículo 35. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Você está ouvindo 89 Maravilha.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente feliz, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua família, que onde quer que você esteja, dando pra gente a honra da sua companhia, que a presença maravilhosa do nosso Deus possa te alcançar. Estamos aqui na Maravilha FM 89,7, diretamente dos nossos estúdios da cidade de Uberlândia, aqui no interiorzão de Minas Gerais. Ô, terra boa! Gente, eu fiquei tão feliz ontem que a gente recebeu mensagem de gente do Tupaciguara que está nos escutando, pessoal de Monte Alegre, Araguari, e tem gente de toda parte do mundo, né, que pela internet, pelos nossos streamings aí, várias pessoas nos acompanham, tanto nos assistindo aqui, né, que dá pra ver a gente, aqui eles tentam fazer a gente ficar mais bonito. Ó, você viu que a Caliane acabou de dar uma ajustada aí pra me enquadrar, né? Obrigado aí, Caliane. A gente tá aqui pelos streams da Maravilha e também pelas frequências da FM da 89.7, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Aquele nosso carinho, nosso abraço, especialmente pro nosso irmão Eduardo Cunha, que acreditou nessa visão, que seria possível haver uma rádio que tocasse o som do céu aberta para todas as igrejas. Comigo aqui hoje, Júlio Neném também, nos comandos técnicos, na parte técnica, também locutor, cara, gente boa todo tanto, faz um cafezinho gostoso. Pastor Nalisson, o senhor já tomou o cafezinho hoje? Amém. Não, seja bem-vindo. Ainda não, tem que tomar o café do Amém. homem. A paz do Senhor, que o senhor seja bem-vindo ao Debate Maravilha. Paz de graça, povo de Deus, estamos aqui na Rádio Maravilha. Quero agradecer primeiramente a Deus, Pastor Carlos, ao nosso irmão também. Meus irmãos, nós estamos aqui, né, para levar a palavra do Senhor a muitos ouvintes que nos acompanham sobre esta rádio e sobre essa cidade de Uberlândia. A função nossa nesse debate é abrir a mente de muitas pessoas que nos ouvem, intermédio da palavra. E eu acredito, Pastor Carlos, que muitos vão abrir a mente e entender o que é o Evangelho através desse debate. Isso, esse é o nosso objetivo, irmãos. A gente chama sempre de debate, né? Debate Maravilha, mas a gente faz um debate sem embate, é uma exposição de ideias, sempre com 2, às vezes até 3 convidados. A gente procura trazer mais de 2 em 2, para todo mundo ter um tempo de qualidade para poder expressar suas ideias e a gente não passar pelo tema de forma que não seja muito mais, que a gente não aprofunde tanto, né? A gente precisa de ser simples para ser claro, mas também precisa aprofundar um pouquinho para trazer a luz do Evangelho, que é como o pastor Nalisson falou, e daqui a pouquinho a gente já vai entrar no nosso tema de hoje. São 11 horas com 9 minutinhos, nós estamos aqui abençoando você pela graça de Deus e a equipe Maravilha aqui de Uberlândia sempre procura oferecer oportunidades para você, meu irmão, minha irmã, ser abençoado. Por isso que você vê a gente fazendo sorteios aqui constantemente. Já sorteamos inscrição para o Radicais Kids, para o pessoal dos Legendários, já sorteamos pizza, arrumação de cabelo, é muita coisa, a gente faz essa correria, porque realmente queremos que você, também é uma maneira da gente trazer um mimo para a sua vida, né? E dizer que a gente está muito agradecido por ter a sua companhia por aí na 89.7. Agradecendo a nossa parceria com a Alphaville Pizzaria. Alphaville Pizzaria, que é uma pizzaria maravilhosa, tem um ambiente familiar, um lugar muito gostoso de você levar os irmãos da igreja, sua família, para poder estarem ali na Avenida Floriano Peixoto, 5.237. Você pode escolher no vasto cardápio da Alphaville Pizzaria uma pizza que melhor lhe agrade, porque são muito caprichosos, ingredientes de excelente qualidade, são realmente aquela massa de pizza que ela é bem curtida mesmo, né? Que o processo dela de fermentação é moroso e é tudo feito com muito carinho, muita alegria. E o pessoal da Alphaville Pizzaria, eles também atendem você pelo 3305-4440. Se você não quiser ir na Floriano 5.237, chama no WhatsApp deles, que é o DDD 34-3305-4440. Solicita o cardápio, você será muito bem atendido. Quer ganhar uma pizza na faixa? Mas é simples demais. É seguir o perfil Uberlândia 89 Maravilha. Então você segue o nosso perfil Uberlândia 89 Maravilha. Lá tem um post de uma pizza. Naquele post tem o endereço ali do perfil da Alphaville Pizzaria ou você segue o perfil deles também
e marca 3 amigos. Marca seu pastor, sua pastora, marca os irmãos da igreja, vai marcando de 3 em 3. Cada vez que você marca 3 pessoas, o seu nome vai para nossa planilha de sorteio e aumenta a sua chance de ganhar uma pizza de calabresa, portuguesa ou marguerita, ou meia a meia. É só você escolher, tá certo? Você vai se deliciar com a pizza da Alphaville Pizzaria. Que alegria ter parceiros como a Alphaville Pizzaria. O nosso carinho, nosso abraço para vocês. Vocês sabem que o Debate Maravilha só faz sentido com a sua participação. Por isso que eu quero deixar aberto o nosso canal aqui de participação. A gente ainda não consegue atender você no ar, mas a gente consegue rodar a sua mensagem, tá bom? Como a gente faz aqui de vez em quando. Pastor Antônio, Deus abençoe a vida do senhor, ele sempre está presente aqui conosco, mandando suas mensagens. A Aninha Lopes também participa, sempre fazendo perguntas, fazendo suas considerações. Esses dias uma irmã do bairro Santa Luzia, que eu não estou recordando o nome dela, Maria Helena, mandou pra gente o testemunho dela aqui, que a gente até contou para vocês. Então esse canal, gente, é para sua participação. Pode mandar seu áudio para cá a respeito do tema que a gente vai estar falando. É no 349-9765-8989. É o WhatsApp mais fácil de Uberlândia. 99765-8989. Você quer fazer uma pergunta para os nossos debatedores? Você quer fazer uma consideração a respeito do texto? Quer dar sua opinião? Fique à vontade, é muito bem-vindo e enriquece a nossa conversa, traz mais luz e entendimento para o tema de hoje. O tema de hoje é um tema assim, muito especial, particularmente eu gosto muito. Ele está baseado na carta que Paulo escreveu aos irmãos que se reuniam ali em Éfeso e começa com uma pergunta dizendo o seguinte: o que Paulo quis expressar para a igreja quando ele disse: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Efésios 1, versículo 18. Nesta carta aos irmãos que estavam em Éfeso, Paulo inicia fazendo uma afirmação muito interessante. Ele afirma que os irmãos haviam sido abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Precisamos compreender que as bênçãos espirituais superam qualquer bênção material. Acho que todos concordamos com isso. Por maior que sejam essas conquistas, elas não são suficientes para abrigar tamanha glória destinada para a vida dos servos de Deus. Até porque as bênçãos materiais são passageiras, né? E as bênçãos espirituais são eternas. As bênçãos espirituais são riquezas insondáveis. E nós, por mais espirituais que possamos ser, não podemos compreender a totalidade dessa afirmação. O tema em questão acende uma luz em nossa mente, para que venhamos a compreender que iluminar os olhos do entendimento aponta-se para uma revelação interior e não apenas de conhecimento intelectual. Uma percepção do Espírito que é capaz de transformar nossa maneira de enxergar e viver a fé. Apesar do coração ser enganoso, podemos viver uma vida baseada em decisões edificadas na palavra. Podemos usufruir de bênçãos inexplicáveis, alcançar lugares mais altos e viver a plenitude da graça da vontade de Deus para todos nós. E aqui a gente começa com as nossas perguntas, né? Como ter um coração segundo o coração de Deus, né? A primeira pergunta que a gente vai abordar aqui, aproveitar a presença do pastor Nalisson, que já está aqui conosco, e a gente vai começar a conversar sobre isso, contando com a sua participação, querido, querida, pelo 99765-8989. Pastor Nalisson, na visão do senhor, como é ter um coração segundo o coração de Deus? Meus amados irmãos, paz e graça mais uma vez. Para nós ter um coração como o coração de Deus, a primeira coisa que nós temos que viver na nossa vida é uma entrega por completo. Porque o nosso Deus, ele não quer ninguém pela metade, ele quer por completo. E nós temos que entender que esse texto nos baseia, que Paulo, a mesma palavra que Paulo vai dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está trazendo para ele dizendo que ele está entregando por completo para Cristo, para ter um coração como o de Cristo. Primeiro, amor. Porque sem amor, nada adianta. E quando nós vivemos para Cristo, tudo que nós temos que fazer para Cristo, nós temos que fazer por amor. Se não tiver amor, nós não temos nada com Cristo. Porque Cristo diz na sua palavra, a palavra de Deus diz, se amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo aprendeu a amar. Paulo aprendeu a conviver esse evangelho, como que é esse evangelho? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ter esse coração
aquebrantado, coração puro, amor e esse equilíbrio, porque Paulo, quem não sabe, antes dele chamar Paulo, ele chamava Saulo. E ele era um homem a qual muitos tinham medo dele. Mas quando ele conhece o amor de Cristo, ele passa a conviver no meio da igreja. Por isso que ele é um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Então nós temos que entender que o amor de Cristo, transmitido para a nossa vida, tem que ter mudança. Se não tiver mudança, nós não temos coração de Cristo. Olha só, e quando a palavra fala, se não me engano, a primeira pessoa citada aí na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus, e nem foi o homem que falou a respeito isso do outro homem, foi o próprio Deus falando, foi Davi. E a gente, pelo que conhece da história de Davi, percebe que ele não era um homem perfeito, ele cometeu erros, eu não vou citar aqui os erros, mas cometeu vários erros, né? Como que é isso na visão do senhor? Mesmo ele tendo errado e Deus tratar ele como um homem segundo o coração dele? É porque Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória se foi. Mas o Senhor, para trazer essa nova aliança para a humanidade, porque nós éramos as pessoas a qual nós não tínhamos direito à salvação. E quando o Senhor entrega o seu Filho amado Jesus, Ele entrega para uma nova aliança, para um povo pecador errante. Então o Senhor está trazendo para nós uma salvação, aonde muitos olham assim, mas Davi errou, Davi fez isso, Davi fez aquilo. Mas o Senhor, Ele não olha para isso, Ele olha para um coração arrependido. Porque a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Então quando Davi olha para dentro dele dizendo, eu errei, mas esse Davi, ele se humilha, meu pastor Carlos. E quando Davi disse assim, retire de mim tudo, mas não retire de mim o teu espírito, a tua presença. Certo. É porque Davi, ele sabia que ele podia reconquistar novamente aquilo que ele perdeu. Então, como que é reconquistar? É se humilhar, é reconhecer as suas falhas, é reconhecer o seu erro, porque um coração arrependido, ele move o coração de Deus. Aleluia. Então, a nossa outra pergunta aqui, é possível então a gente viver realmente o propósito de Deus, mesmo que o coração da gente esteja em transformação, né? Sim, sim. Glória a Deus, porque realmente se a pessoa for esperar ela estar perfeita para ela viver o propósito de Deus, ela não vai viver, né? Não vive. É um processo. Né? É um processo. Por que não vive? Porque hoje nós vivemos um tempo que nós vamos pregar, muitos vão falar dessa maneira. Eu vou para Cristo quando eu estiver perfeito. Para que nós vamos buscar a Cristo quando estamos perfeitos? Porque Ele veio para pessoas pecador. Ele veio para pessoas errantes. Eu vejo gente, eu já conversei com pessoas assim que falam isso, né? Olha, eu não tô na igreja porque eu sou errado nisso, sou errado naquilo, né? A hora que eu mudar, eu vou, né? Isso. E quem vem, a Bíblia diz, o Senhor diz assim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então o Senhor está dizendo, pastor Carlos, o quê? É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. A função nossa é levar a palavra. E a palavra, ela vai surgir o efeito no coração. Eu, quando vim para a presença do Senhor, eu também não vim perfeito, eu vim errante. Mas quando o Espírito Santo se apoderou da minha vida perfeitamente, ele fez o quê? Ele foi tirando algumas coisas, ele vai lapidando o vaso. É o Espírito Santo que convence o homem. Glória a Deus. E os irmãos que estão aí ouvindo, participem com a gente pelo 997-6589-89. Pode mandar sua mensagem para cá, vai ser uma alegria a gente ter a sua participação a respeito do tema de hoje, né? E eu percebo que o senhor, pastor Thalisson, sempre tem buscado a Deus em oração. Recebo textos do senhor, momentos de oração que o senhor faz, né? E entendo que o senhor é uma pessoa que entende sobre a prática de oração. E como seria essa oração? Orar para a gente poder alcançar entendimento e viver os planos de Deus na nossa vida. Eu trago para mim essa expressão da oração porque a igreja sem oração, ela é uma igreja fraca. E quando eu falo da igreja, eu não falo do templo, eu falo de nós, porque nós somos a igreja do Senhor. Sim. E uma igreja que não ora, ela não tem resistência. É por isso que nós vivemos um tempo, uma geração de hoje, nós convivemos um tempo que muitos têm deixado de orar, muitos têm deixado de buscar. Nós mesmos que somos pregador da palavra, que vive pregando ali, aqui, muitas das vezes o povo, eles têm que entender, não é confiar na nossa oratória, porque a oração, ela é um diálogo com Deus. E quando nós estamos orando, nós estamos tendo um diálogo com o nosso Deus. Por quê, pastor? Porque nós temos que entender que a oração ela tem que ser constante.
Glória a Deus. Quantas das vezes tem pessoas que não conseguem orar, mas através da nossa oração traz força para eles. Traz esperança para eles, traz resposta para eles. Porque eu já recebi vários textos. Pastor Nalisson, através da oração que o senhor fez, Deus me respondeu. Por quê? É a oração. Quando uma igreja, a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava. E quem libertou Pedro? O anjo, através da oração da igreja. Por enquanto que estamos orando, Deus está libertando pessoas ao outro lado. Aleluia. Então é importante, né, essa oração um pelo outro, mas que a pessoa também ore, né? Ore. Né? Ela precisa viver uma vida de oração e buscar isso com entendimento, né? Você vê o apóstolo Paulo, quando escreve o texto em questão de hoje, ele fala: eu oro por vocês para que o entendimento seja, os olhos do vosso entendimento sejam abertos, né? A gente percebe aí também esse outro ponto que o senhor estava falando. Muitas pessoas, às vezes, elas querem ali, pela insistência, convencer o outro a uma mudança de vida. E isso não acontece sem oração, porque muitas vezes a pessoa tem os seus olhos vedados, ela não consegue enxergar, né? Eu mesmo posso falar de muitas coisas que eu ouvia que elas não faziam sentido para mim, mas a partir do momento que Deus ministra no nosso interior e faz abrir os olhos do nosso entendimento, que é nos dar a capacidade de enxergar, aí a gente começa a perceber essas coisas de Deus que a gente antes não percebia, que eu acredito que é o mesmo que aconteceu com o senhor também, né? Sim. Por isso que Jesus até fala assim, pra gente não dar pérolas aos porcos, né? Que é porque para um animal, né, um porco, se você jogar uma joia que vale 3 milhões para ele, ele vai mastigar, ele vai tentar mastigar. Ele não vai entender o valor que ela tem, porque ele não enxerga dessa maneira, né? O ser humano, desculpe a comparação, mas só para a gente poder ter um entendimento, ele também, quando ele não entende as coisas de Deus, lhe parecem loucura, né? Parece sem sentido, né? O pastor Thales mesmo é um pastor jovem, né? Tá aqui pregando a palavra. Muita gente pode olhar para ele e dizer assim: nossa, mas ele tá abrindo mão de tantas e tantas e tantas coisas para viver isso, né? Não vai fazer muito sentido se os olhos e o entendimento da pessoa não forem abertos para os valores eternos, não para as coisas aqui da terra que vão passar, mas para as coisas, né, que o olho não viu, que o ouvido não viu e que não subiram ao coração do homem. Mas é por isso que a Bíblia vai dizer acerca de um jovem rico, meu pastor Cássio. Que o jovem rico, ele chega diante do Senhor e pergunta para o Senhor: o que eu farei para ganhar a vida eterna? O Senhor olha para aquele jovem rico e diz: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Mas o Senhor estava tocando em algo aonde que está o coração dele. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E falando das bênçãos, é por isso que muitas pessoas estão apegadas nas bênçãos terrenas. E nós temos que entender, não é pecado nós ser prósperos na terra. Mas é porque muitas das vezes nós se apegamos nas coisas terrenas e esquecemos das coisas celestiais. Porque a Bíblia diz que o reino do céu não é comida e nem bebida. E uma geração que está focada mais nas coisas terrenas e esquecendo de plantar nas coisas do céu. O que é plantar? É descobrir a verdadeira identidade. Eu tenho comigo que viver é Cristo e morrer é lucro. Que quando nós partir dessa vida para outra, nós não vamos levar nada dessa terra. Tudo vai ficar. O que tem que estar preparado sobre a nossa vida? O nosso espírito. Porque o nosso espírito. Pastor Nalisson, por que o senhor está falando nosso espírito? Porque nós temos que estar ligado com o Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos espirituais vai muito além das bênçãos terrenas. Aleluia. Vai muito maior do que nós imaginamos. O pastor deu uma expressão aqui e isso me trouxe muita atenção. Quantas das vezes as pessoas vão dizer: mas ele é jovem, ele podia viver aquilo que o mundo queria. Mas nós temos que entender que depois dessa vida existe outra vida. Depois dessa vida existe outra vida. Verdade. E eu aprendi que o evangelho que nós carregamos dentro de nós, ele nos traz a verdadeira herança que nós precisamos, que é a eternidade. Que muitos ainda não conhecem. Quem sabe jovens que vê nós levando, muitos jovens pregadores, levando a palavra, diz: esse daí está vivendo na igreja, não está vivendo o que ele quer. Mas aqueles que estão vivendo no mundo, ele se torna escravo. Foi a mesma pergunta que um amigo meu me fez falando comigo: pastor Násio, mas por que eu sou escravo? Escravo é você que vive dentro da igreja 24 horas. Eu falei: por que eu sou escravo? Eu falei assim: ó, varão, eu sou livre. Escravo é você, pela expressão. Ele falou, eu falei assim: você consegue largar a bebida? Ele falou: não consigo ficar sem beber. Você é escravo. Eu não consigo ficar sem fumar. Você está sendo escravo. Você está sendo dependente disso.
E quando a gente se torna dependente disso, a gente é escravo. Porque Cristo nos trouxe uma liberdade. O que é liberdade? Porque a liberdade que hoje nós estamos na presença de Deus e nós é livre. Aleluia. Isso é verdade. Bendito seja Deus, né? Esse entendimento vem justamente quando a gente vive essa profundidade do Evangelho, quando realmente o Senhor toca nas nossas vidas e a gente tem essa percepção pelo poder do Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreender isso. Bendito seja Deus, né? Eu sou muito feliz de que a minha mãe tenha encaminhado a gente para a igreja. Não estou falando de questão de religião, gente, mas na igreja a gente tem ali um acolhimento e um desafio. Você sempre na igreja é desafiado a crescer. Você é desafiado a levar a palavra, liderar um grupo, fazer visita, arrecadar alimento. Então tudo isso faz a gente crescer como ser humano mesmo, né? E tudo aquilo hoje que a gente faz muito bem, a gente faz para a glória de Deus, porque aprendeu também dentro da igreja, né? A igreja é uma escola pra gente, é uma escola pra vida. E eu gosto muito de trabalhar com irmãos, igual tem a irmã Keila e o seu esposo. Eles são proprietários ali da ADM Condomínios, né? Muito envolvidos com a obra de Deus, ajudam na realização de vários eventos. E eles têm uma das empresas hoje mais bem-sucedidas aqui na nossa cidade, que é a ADM Condomínios, administrando vários condomínios. E vocês sabem que mexer com condomínio não é uma coisa fácil. Eu já fui síndico, eu sei que o negócio dá trabalho, né? E uma das maiores dúvidas dos moradores é: para onde está indo o dinheiro do nosso condomínio, né? Porque muitas vezes falta transparência, né? Gera prejuízo, desconfiança entre os moradores, esse tipo de comportamento. Mas a ADM Condomínios, ela presta justamente um serviço muito transparente, com muita organização, onde as pessoas sabem realmente, tem em mãos o controle financeiro do seu condomínio, de forma muito organizada e sempre acessível. Por isso que a gente recomenda que você consulte a ADM Condomínios, ouça a proposta que eles têm, faça realmente um período aí de teste com eles, vocês vão se surpreender com o resultado que vai ser gerado, porque segurança, honestidade fazem parte da gestão da ADM Condomínios, tá bom? Transparência e responsabilidade, então, nem se fala. São vários cases de sucesso aqui em Uberlândia que você pode consultar sobre a ADM Condomínios. Se você quiser entrar em contato com eles para demais informações, é no 34 32 10 5599. Passa esse número para o seu síndico, para a sua síndica, pessoal do seu condomínio, 34 32 10 5599, tá bom? Você pode também chamar eles pelo WhatsApp, tem uma proposta ali personalizada que vai atender a necessidade do seu condomínio pelo 349 9970 5887. DDD é 34, põe o 9 9970 5887. Para tomar um café lá com o pessoal da ADM Condomínios, é só você comparecer na Rua Nego Amâncio 269. Rua Nego Amâncio 269. Eu vou lá, ou se eu não for hoje, no comecinho da semana, vou tomar um café e vou filmar para vocês, postar aí no WhatsApp da Uberlândia 89 Maravilha, para vocês verem como que é a estrutura da ADM Condomínios, tá bom? Deus abençoe os nossos irmãos, parceria que vai dar muito certo para o seu condomínio, é a parceria com a ADM Condomínios. Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que está sempre aqui com a gente, 11 horas com 30 minutinhos, eu tô aqui com saudade da participação. O Sebastião Severino mandou mensagem 6h45 da manhã, não mandou mais. Cadê você, Sebastião? Deve estar rodando por aí, né? Os motoristas de aplicativo não são brincadeira, estão sempre ligados aqui com a gente, né? Levando as pessoas e levando a gente junto ali dentro dos seus veículos, né? Olha, a Aninha Lopes, pastor Nalisson, está participando aqui com a gente, mandando a paz do Senhor para todos nós, e ela diz o seguinte: sobre o tema, nossos olhos estão em outras coisas. Eu falo por mim mesma. Eu quero muito sentir aquele transbordar, ver os gravetos acesos em orações no monte de novo, sabe? Vivi isso alguns anos atrás e depois nunca mais. Parece que a oração não chega nem no teto da igreja ultimamente. Mas a igreja, eu me incluo nisso também. Estamos com os olhos no som da igreja, na quantidade de pessoas para que possam dizimar e ofertar muito, no próprio dinheiro. E infelizmente eu vejo que mudamos o olhar. E falo por mim, porque eu me estresso tanto com pregações que falam mais aqui da terra e não do céu, da salvação, que acabo perdendo a chance de transbordar. Sobre isso,
Como devo agir para ajudar a igreja e voltarmos os nossos olhos para o evangelho puro mesmo, literalmente? Como eu posso abordar isso com o pastor local e ajudar? Vamos lá, pastor. Amém? Nelson. Essa resposta ela é uma resposta muito crítica, né? Uma resposta crítica, como assim? Crítica construtiva ao mesmo tempo. Porque talvez ela vai olhar, mas é o pastor local. Mas é a mesma coisa de quando trazendo Elias e Acabe. Quando o profeta Elias vai chegar diante do rei Acabe, se fosse olhar para Elias e Acabe, Acabe tinha uma fisionomia maior do que Elias. Como assim, pastor? Porque Acabe era o rei e Elias era de uma cidadinha de Tisbe, onde ninguém dava nada. Mas quando Deus levantou o profeta Elias, Deus levantou porque Deus queria trazer resultado dentro daquela nação. Então entenda que ela está passando por esse período. Pastor, eu quero trazer algo sobre transformação, algo sobre avivamento dentro da igreja, mas o povo estão olhando somente o que foi falado para as bênçãos terrenas, meu pastor Carlos. Mas então o que ela ia fazer? Ela chegar diante do pastor. Pastor, tem algumas ideias a dar para a igreja. E essa ideia vai gerar avivamento dentro da igreja. Então Elias está tentando trazer para dentro da nação um avivamento. Mas para ele trazer, ele precisava conversar com Acabe. Mas conversar com Acabe o quê? Tocar na resistência. E tocar na resistência é algo que muito dói, pastor. É a mesma coisa que ela está querendo conversar com o próprio pastor. Ela vai conversar com o pastor que é local. E ela neste momento, ela está se sentindo uma pessoa inferior. Mas ela tem que entender que a ideia dela vai ser uma ideia que vai trazer avivamento para dentro da igreja. Pastor, a igreja perdeu a direção de orar. A igreja perdeu a essência do avivamento. Então ela está tentando trazer avivamento para dentro da igreja dela. Aonde que ela congrega. E isso é um ponto de vista bem que ela precisa trazer. Então, se ela vê que o pastor não pegou a ideia, e se ela vê que ela está morrendo espiritual, o que eu aconselho? Minha irmã, deixa eu te falar, eu sou bem realista. Não tá dando, sacode a poeira e vai. Porque nós não podemos morrer espiritual, pastor. Nós não podemos. Se ela tá vendo, porque se eu não há concordância, eu tenho que ir procurar outro lugar para mim gerar avivamento dentro de mim. Então a Bíblia diz o quê? Cinge os seus ombros e vai. Por quê? Pastor, se eu trago uma visão para dentro da igreja que eu sei que vai trazer avivamento, se eu vejo que a igreja está morrendo, o que Abacuque veio? Aviva a sua obra no meio do... Abacuque era um levita. Abacuque estava orando. Mas Abacuque não só precisava orar, mas ele precisava agir também. E isso que eu trago para essa irmã é o quê? Minha irmã, conversa com o seu pastor. Pastor, eu tenho essa ideia para gerar o avivamento que precisava dentro da igreja. Se não gerar, se o pastor não acatar, minha irmã, ele não pode te prender dentro da obra. Ele não pode te prender. Ele vai falar o que para você? Minha filha, vem cá. Vamos já acatar essa palavra sua e vamos tentar trazer o avivamento. Porque se ela está vendo, há uma necessidade na igreja brasileira do avivamento, pastor. Porque muitos têm deixado o avivamento de lado. Qual é que é o avivamento? O avivamento que eu trago para a minha vida não é a tampa da chaleira voar. O avivamento que eu trago sobre a minha vida é a constância, a oração. É estar todos os dias firme na presença do Senhor. O avivamento meu é esse. Essa é a palavra que eu deixo para minha irmã. Olha que interessante, hein, Aninha, todos os nossos queridos ouvintes e também telespectadores, o pessoal que está assistindo também, a visão do pastor Nalisson a respeito desse tema. E a gente realmente percebe que a igreja, eu estou falando isso para vocês porque na época a gente começou a igreja, eu ainda era muito novo, e realmente a igreja tinha um comportamento diferente nessa prática da oração, né? A gente orava muito mesmo, né? Hoje a igreja, eu vejo que a igreja é muito musical, eu não tenho nada contra músico, também sou ministro de louvor e tudo, mas eu percebo que a igreja hoje é muito envolvida por essa parte da música e às vezes falta essa dedicação ao tempo de oração. E quando a gente fala sobre isso, é a sua oração pessoal, a oração que você faz em casa, o seu secreto com Deus, seus momentos com Deus, nada substitui isso, né? Nada realmente substitui o seu relacionamento íntimo com Deus. E também
né? Você tendo o seu, essa oração coletiva, a igreja que está disposta a orar. E eu sei que não, muitas vezes, irmãos, não é responsabilidade, ou vamos dizer, a palavra culpa eu acho que não se encaixa aqui, mas talvez não seja uma responsabilidade somente do pastor, porque às vezes o pastor até quer, né? Eu recebo aqui pastores constantemente, e às vezes o pastor fala assim, ó, na nossa igreja nós temos uma reunião só de oração. Eu pergunto, quantas pessoas que vão? 3, 2, né? Mas se é o olha, vai ter o culto profético da resposta, que Deus abre as portas para você. Meu Deus, aí lota, né? Verdade. Acontece isso por aí também, pastor Nalisson? Sim, observa. É porque hoje nós vemos uma geração que ela está focada somente no pastor da igreja. Uhum. Focada em quê? O pastor que é o principal da igreja. Mas eles têm que entender que o pastor não trabalha sozinho dentro da igreja. É verdade. O pastor trabalha com equipe. E esta equipe é obreiros. É os membros da igreja. Uhum. Por quê, pastor? Porque todas as vezes o avivamento para acontecer dentro da igreja não só depende do pastor, depende de toda a equipe. Uhum. Foi que nem o senhor respaldou uma palavra aí muito boa. Quando o pastor marca um culto de oração, são poucos que vão dentro da igreja. Mas quando fala do milagre, a igreja enche, porque o povo está focado somente no milagre. É verdade, o povo está focado somente nas bênçãos. Eu quero a bênção. Isso se chama relação utilitarista. Que relação utilitarista é essa, meu pastor? Uhum. É uma relação que eu quero a porta, mas não quero Deus. Eu quero o milagre, mas não quero Deus. Mas eu tenho comigo que o milagre não traz avivamento. O milagre é apenas um sinal que Deus está na casa. Mas nós não temos que só viver de sinal. Porque em todo momento Deus vai dar sinal que está conosco. Uhum. Nesta manhã mesmo Ele deu um sinal que está conosco. Olha nós aqui, respirando. Olha nós aqui de pé. Então o Senhor a todo momento está conosco. Mas essa parte de somente, o pastor, não. Nós temos que entender que o pastor, ele não dirige uma igreja sozinho. É verdade. O pastor, ele trabalha com equipe. E sabe o que é que faz um avivamento dentro da igreja? A união do povo de Deus. Uhum. A união desta equipe. Sabe o que fazia Moisés vencer dentro de Israel? Quando Moisés estava com a mão levantada, era sinal de vitória para o povo. Mas quando Moisés estava com a mão abaixada, era o povo de Israel perdendo a peleja. Sabe quem fez a união? Arão e Ur. Um de cada lado. Então, quando eles mantinham a mão do pastor levantada, que era Moisés, então o povo estava vencendo. Mas quando a mão de Moisés baixava, o povo estava perdendo a peleja. Então, não foi Arão, não foi Ur e não foi Moisés. Foi a união do povo, meu pastor. Sim. Se o povo estiver mais unido, a igreja vence. Glória a Deus. Cada um entendendo ali seu propósito, entendendo, né? Seu propósito. Tinha ali os soldados na guerra e Arão e Ur do lado segurando as mãos de Moisés. E a função de Moisés era interceder. Porque o pastor também cansa. Uhum. O pastor também cansa. Moisés estava cansando. Então Moisés precisava de um apoio. Então nós temos que entender que dentro da igreja o pastor precisa de apoio também. Glória a Deus. É verdade. A gente percebe assim, no que a gente está conversando aqui. Obrigado, Aninha, mais uma vez aí pela sua participação. Sempre muito pontual e enriquecendo aqui o nosso debate. A gente percebe que coisas que podem corromper o nosso coração e nos distanciar das verdadeiras bênçãos que são as espirituais, uma delas é justamente, né, pastor Nalisson, essa coisa do imediatismo. Eu quero a bênção e tem que ser agora e tem que ser do meu jeito, né? Sim. E não que Deus não possa nos abençoar. Jesus falou, aquele que pede recebe, o que busca encontra. A gente sabe que Deus tem alegria em nos abençoar, mas nós nos tornamos distantes das realidades espirituais quando o nosso foco se torna apenas essa vida, né? E as coisas que estão ao nosso redor, né? Isso, meu pastor, porque hoje nós estamos vendo, na geração hoje, nós estamos vendo diante do nosso mundo que muitas pessoas perdendo a vida por falta da presença de Deus. Por falta do Espírito Santo. Notório que nós olhamos ao nosso derredor, nem precisa chegar na nossa vida. Só nós olhando hoje, no século que nós estamos vivendo, pessoas que nós olhamos dizendo assim, tem tudo na terra, morrendo com a depressão, morrendo com o suicídio. Por quê? Falta da presença do Espírito Santo.
falta de entregar a vida para Deus. Porque não adianta nós ter tudo na terra e ser pobre de espírito. Misericórdia. Ser pobre de espírito. Porque tem vazio dentro do ser humano que é do tamanho do Espírito Santo, só ele que pode preencher. Aleluia. Porque eu ouvi isso e isso me comoveu meu coração dentro de uma igreja, um pregador pregando, um jovem pregador pregando, dizendo que hoje os hospitais estão cheios por quê? Porque a igreja deixou de acreditar no poder da oração. Não ora mais para cura, o senhor Não fala, ora mais para cura. Hoje os hospitais estão cheios por quê? Porque esqueceu do poder da oração, porque a Bíblia diz que o Senhor falou assim, ó, obras maiores vocês farão no meu nome. Hoje tudo que acontece, que as pessoas estão enfermas, nós corremos para dentro dos hospitais e esquecemos que o Senhor ainda pode curar. Aleluia. Que o Senhor ainda pode fazer intermédio da oração. Glória a Deus. É a mesma coisa do avivamento dentro da igreja. Através da oração gera o avivamento. Através da oração gera o avivamento que nós precisamos. O nosso Brasil, ele precisa de um grande avivamento urgente. Não é avivamento pular, não é avivamento rodar. É avivamento de viver uma vida constante diante da presença de Deus. Glória a Deus. Porque avivamento não é pular. Avivamento não é rodar. Avivamento é nós olhar para uma geração e entender que na segunda, em meio à prova, ela está de pé. Em meio à situação que ela está passando na terça, ela está de pé. Isso é avivamento. É uma sarça, meu pastor, como fala, é uma sarça que ela não tem fogo momentâneo. O fogo dela é constante. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pastor Nalisson, vou aproveitar esse momento, o tempo passa rápido demais, né? Para que o senhor compartilhar com os irmãos, antes de eu te fazer uma pergunta que eu gostaria da consideração do senhor a respeito, que o senhor passasse seus contatos para os irmãos poderem convidar o senhor para estar ministrando. O senhor hoje está ali com o pastor Donizete? Sim, estamos ali com o meu pastor Donizete Camargo, pastor presidente, né? Bênção demais. Meus irmãos, o campo é muito grande para a glória de Deus, um pastor homem que trabalha com temor diante da obra de Deus. E estamos ali fazendo a obra do Senhor do bairro Morada Nova. Sim. Ele não só tem ali no Morada Nova, tem na cidade e região de Uberlândia, também no norte de Minas, e nós estamos ali trabalhando para o reino do céu. Glória a Deus. Entendeu? Um pastor que todo mundo conhece na cidade de Uberlândia, homem do coração puro. E nós temos que entender uma coisa, foi a mensagem que eu ministrei, um pedacinho dela na tarde da benção de ontem. Sim. Para onde os teus amigos estão te levando? Sobre os 4 homens que levou o coxo até Jesus. Então nós temos que andar com pessoas que nos levam até Jesus. Aleluia. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo um tempo que está mais fácil alguém sair dentro da igreja do que entrar para dentro da igreja. Então, eu tenho andado com o meu pastor aonde ele tem me levado e eu olho para ele e eu vejo a característica de Jesus sobre ele. Glória a Deus. E nós temos que ter isso dos nossos pastores. Que maravilha. Pastor Donizete é um grande pastor Glória a Deus. dentro da cidade de Uberlândia. Aleluia. E passa para os irmãos o endereço da igreja, os horários de culto, por gentileza. Meus irmãos, fica ali na avenida... ministério fica na igreja ali na avenida, bairro Morada Nova. Morada Nova. Fica no bairro Morada Nova ali... Porque nós estamos ali no novo ponto, porque a igreja está em construção. Ah, vocês estão fazendo. Estão refazendo a igreja. Aham. Aí nós estamos numa construção. E nós estamos ali no novo endereço, ali no Ministério Evangélico Pentecostal Brasileiro. Nós estamos no banco. Não é banco não. Cadê aqui? Tá aqui, pastor. Perdão aí, deixa eu só olhar aqui. Fica tranquilo. Se o senhor quiser passar também o contato do senhor, né, para os irmãos. Eu vou passar e eu mando para os irmãos. Isso, aí o senhor manda localização, endereço, horários de culto. Porque eu sou ruim para decorar endereço. Meu Deus. Para os irmãos poderem participar. Eu acho que quando o pastor Gustavo, o evangelista Gustavo esteve aqui com a gente, eu levei ele de carona, né? Fui dar uma carona para ele. Eu acho que ele me mostrou lá onde que é. Fica ali no bairro Morada Nova. Sim. Morada Nova, porque nós ali... Aham. Nós ali fica... Achei o endereço aqui, meu pastor. Pode compartilhar, fica à vontade, fica na pastor. Rua Florença Rosalino da Silva, número 401. 401? Nós estamos ali porque e os nós... dias de culto lá? Conta os dias de nós. culto lá são quarta, escola dominical. É na quarta, É, então? na quarta-feira. Aham. Escola dominical.
Na sexta-feira, a Sexta Forte. E Glória no domingo, culto da família. Amém. Onde o nosso pastor presidente ministra a palavra No do domingo Senhor. é que horário? Culto da família serão às 7 horas da noite. Da noite, no domingo. E na quinta-feira nós teremos a tarde da benção ali, Olha abençoada. Porque nós hoje temos que se ocupar com as coisas do céu. Ontem o senhor estava lá na tarde Na da tarde benção. da benção estava ali. Foi Glória. uma benção para a glória do Senhor Jesus. O senhor vive hoje só para o ministério ou o senhor tem alguma outra atividade? Eu tenho atividade, eu trabalho, né? Aham. E vivo para também na obra. Sim. Trabalho, mas também trabalho O na trabalho obra. do senhor permite que o senhor tenha esse tempo, Permite. Falando, dando um respaldo Aham. sobre isso também. Eu estava num trabalho, até hoje mesmo, tô saindo da empresa. Aham. Estava num trabalho que estava me impedindo de fazer a obra do Senhor. E eu aprendi uma coisa, que Deus, ele é um Deus que ele cuida, pastor. Uhum. E nós temos que entender uma coisa, o que nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas também. Eu tenho minha família, tenho minha filha que eu cuido, mas querendo ou não, eu tenho o meu trabalho, a minha profissão, mas eu queria trabalhar fechado, mas aí eu vi algo que estava me prendendo. E eu falei, não, eu vou voltar para o meu trabalho, que é cortar cabelo. Tô novamente retornando para me cortar cabelo Entendi. e manter mais livre para a obra do Senhor. É, que aí o senhor como cabeleireiro, né? Eu mesmo senhor faço o meu administra seu horário. tempo, Entendeu? E quando a gente tá trabalhando fechado, a gente não comanda o horário da gente, é a empresa que comanda, né? É um desafio que a gente tem. É um Tem desafio. vários E pastores isso que a estava gente... me prendendo. E eu preferi fazer o quê? Retornar ao meu trabalho novamente, cortar cabelo para mim ter esse tempo para a obra do Senhor. Entendi. Então a gente convida muitos pastores para vir às vezes aqui no debate, né? E tem esse desafio porque trabalham, às vezes não conseguem a liberação para estar aqui Sim. com a gente, né? Eu entendo perfeitamente. E qual que é o contato do senhor, o Instagram, o O meu- WhatsApp, para o pessoal chamar o senhor para ministrar O no meu congresso, contato- nas igrejas? O meu contato é 91036796. Estamos dispostos para estar aí ministrando em congresso, vigília, eventos da igreja. Que E bênção. também até mesmo em culto no lar. Aham. Eu lembro que... O senhor gosta de levar a palavra nas casas também? Nas casas. Até mesmo eu lembro que no ano de 2025, as melhores agendas que eu tive... Ah, pastor, mas você está falando de luto? Sim. Eu fui pregar dentro de 2 velórios. E pregar dentro do velório é muito difícil. O que você vai ministrar? Né? Vendo aquelas pessoas chorando. Mas a Bíblia diz que o luto, né? O que é que significa o luto? É onde que o povo se reúne, a família, né? E ali famílias vão olhar um para o outro e Deus me levou para me pregar dentro do velório. E ali foi onde que eu fui pregar sobre é melhor você se abraçar agora, quando tem vida, do que quando está morto. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque quando eu tive esse momento ali de pregar, o Senhor me trouxe à memória que nós temos que pregar o evangelho, não somente quando tudo está bem, quando tudo está mal também. Sim, é verdade. Quando tudo está mal. Toda situação. E imagina pregar dentro de um velório, meu pastor. Então, o nosso contato é esse, prega onde que Deus nos mandar, Deus direcionar, nós vamos estar ministrando Glória a a palavra Deus. do Senhor. Então é 349? 91036796. Os irmãos que às vezes não conseguiram anotar, pode pedir também aqui pelo WhatsApp da Maravilha. A gente sempre passa o contato dos nossos convidados, endereços de igreja, assim por diante, no 349-9765-8989. Pastor querido, então ter os olhos do nosso entendimento iluminado é ter a capacidade de compreender, ou pelo menos, né, um pouco compreender as grandezas das riquezas de Deus, né? Que não tem nada a ver com as coisas materiais, são coisas espirituais e eternas. Sim, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. Às vezes nós focamos tanto aqui, né, na terra, e sabemos que quando nós partir dessa vida para outra, nem a nossa roupa do nosso corpo nós vamos escolher para colocar em nós. É verdade. Queria pedir ao Senhor que levasse ao Senhor Deus uma palavra de oração a favor de todos que estão conosco aqui agora, o pessoal que vai acessar esse conteúdo posteriormente também no YouTube, e que o Senhor orasse também para que Deus possa abrir os olhos, né, do nosso entendimento, para a gente realmente poder acessar esses lugares, como a irmã manifestou aqui, dizendo, eu quero esse avivamento, eu quero que o meu coração volte a queimar de novo. Então que o Senhor seja usado por Deus para orar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter esse momento de oração. E eu acredito que o Senhor possa alcançar e trazer esse avivamento através da oração Glória também. a Deus. Amém? Vamos todos Aleluia. orar. Você que está nas redes sociais, nos ouvindo aí neste momento, eu peço a você, desliga da terra agora e liga no alto céu. Jesus. Porque a oração
ela é uma ponte elevada ao Senhor. E nós vamos, neste momento, entrar em oração. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Jesus, Pai, querido Deus, nós apresentamos cada ouvinte, Pai, desta oração, a nossa vida, Pai, o pastor Carlos, nosso outro irmão que está aqui. Nós apresentamos diante da Tua presença a nossa vida, Pai, espiritual, a nossa vida conjugal, meu Pai, a nossa casa. E nós te pedimos a cada momento, Espírito Santo, seja conosco aonde nós entrar com as plantas dos nossos pés. Sim, não deixa que a nossa mente venha desligar do alto trono que é a da Tua graça, Pai. Porque sabemos que é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que gera avivamento dentro de nós todos os dias, Pai. Pai, não deixa as nossas visões, meu Pai, desviar do Teu caminho, porque o Paulo escreveu na Tua palavra dizendo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É verdade. Era Paulo dizendo que as coisas que ele vivia no tempo passado, ele já não queria viver mais, mas ele queria viver para o Senhor de acordo com a Tua vontade. Glória. E eu te peço, Espírito Santo, que essa chama do Teu Espírito, Pai, a cada dia venha se acender dentro de nós. Não deixa que nada, Pai, tire o nosso foco, meu Pai, da Tua presença. Não deixa que a terra, meu Pai, venha apagar o brilho do Teu Espírito Santo. Porque sabemos, Espírito Santo de Deus, que a lâmpada do nosso corpo é os nossos olhos, ó Pai. Que os nossos olhos venham alcançar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, quem sabe essa irmã, esse irmão está passando um momento difícil e estão tentando apagar o brilho do Espírito Santo que há sobre ela por causa do momento difícil. Mas a Tua palavra diz que a aflição desse tempo não é comparado com a glória que será revelada. Eu te peço, Senhor da glória, alcance este coração, alcance esta alma, e eu profetizo sobre a vida desta irmã, Senhor, que o avivamento que vai ser gerado dentro dela é um avivamento constante, é um avivamento, meu Pai, que nada possa abalar, porque como diz no Salmo 125, que nós somos como o Monte Sião, que nada nos abala, mas nós permanecemos firmes para todo sempre. Espírito Santo, alcança a nossa nação, alcança o nosso país, alcança os corações dos pastores que pastoreiam, meu Pai, a nossa nação, porque sabemos, meu Pai, que o coração do Senhor, meu Pai, é um coração puro, é um coração, meu Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor não tem desejo que uma alma se perca, Pai, mas que através da Tua mensagem, a mensagem da cruz, venha alcançar essas vidas que estão nos ouvindo, Pai, que o Teu povo, meu Pai, como disse em Crônicas, Pai, que o Teu povo que se chama pelo Teu nome, se humilhar, se arrepender dos Teus maus caminhos, o Senhor ouvirá o clamor e perdoará e sarará a terra do coração deles. Glória. Que eu posso, meu Pai, neste momento, Pai, ser canal de bênção para esta vida que nos ouve. Pai, alcance essa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, que assim seja, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e queridas, agradecemos de coração sua presença, sua audiência, sua participação aqui conosco no Debate Maravilha pela 89.7, diretamente de Uberlândia. Agradecer ao pastor Nário por estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo, viu, pastor? Amém. Nos abençoando aqui em nome de Jesus. E quem quiser o contato, pastor Nário, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa aqui pelo 997-6589-89. Amém. Glória a Deus. Pode despedir da audiência aí, pastorzão. Que Deus abençoe cada vida e esteja orando pela nossa vida, pela vida também da levita Emanuele, que é a minha filha, que ela canta e eu levo a palavra do Júlio, nós vamos trazer ela aqui pra ela cantar aqui um dia desse. É uma jovem de 8 anos. E canta, mas Deus tem usado também para a obra dele. Que a Bíblia diz, né, meu pastor? Ensina o caminho que seu filho deve andar para que quando crescer não desvie nem para a direita nem para isso. Se desviar, a culpa não é sua, mas é o caminho que você ensinou. Mas quem ensina, ela aprende, porque o espelho dos nossos filhos somos nós. Né? Amém? Verdade. E aí, ó, levando o pastor Nário para ministrar, ele já leva a filhinha dele também para a glória de Deus, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, segunda-feira, às 11 da manhã, Debate Maravilha. Pela fé posso clamar,
Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.